Remédio. Na dose certa é remédio. Se passa além da conta, vira veneno. Porva. Porva o João que usa, costuma usar de sexta-feira, né? O serviço dele. Agora o açúcar. O açúcar, se passar da conta também, e tem muita gente passando, nós somos o quarto maior consumidor, produtor também, eu acho que nós somos o primeiro, né, do mundo de cana, de suco de pau doce por aí. Nós somos o quarto maior consumidor de açúcar do mundo. E nós estamos também ali no topo do pódio, na obesidade, em casos de diabetes, hipertensão. Tudo que o açúcar também tem um papel fundamental de zangar nossa existência. Cuidado, meu amigo, com aquelas duas colheradinhas no café. Às vezes bota uma tisguinha de café, chega a ficar grosso, um melado de tanto açúcar que você coloca. Isso faz mal. Cláudia deixou o açúcar refinado de lado há 2 anos. Desde então, quando vai tomar um suco, por exemplo, prefere adoçar com mel. E no caso de outros alimentos, busca algumas alternativas, como o agave azul, que é um tipo de adoçante natural. Essa mudança no estilo de vida aconteceu depois que ela notou que precisava melhorar a alimentação em casa. Isso para ter uma saúde melhor e também para apoiar a mãe. Eu já vinha num processo, né, estético, porque a gente sabe que o açúcar engorda, traz esteticamente produz, né, no organismo da mulher algo que a gente não gosta, né, que as gordurinhas, celulite. Então eu já estava tirando, mas era parte estética. Quando eu comecei a ver que isso estava trazendo algo ruim para o nosso organismo, eu falo nosso porque inclui minha mãe, eu vi que isso aí poderia prejudicá-la no seu tratamento oncológico, aí eu não tive dúvida, não pensei 2 vezes, a gente começou em tudo, até num doce, numa sobremesa, fazer essa substituição. Nesse tempo, Cláudia anotou mudanças, eliminou alguns quilos na balança, está com a pele mais saudável e está menos irritada. O principal vilão, a gente conseguiu ver uma diferença justamente nisso, nesses processos que a gente vê que mexe na parte da irritabilidade, cansaço também, isso você começa a ver que você tem mais disposição, então só benefício. A Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam consumidos até 50 gramas de açúcar por dia. De acordo com essa nutricionista, quando em excesso, o alimento pode trazer muitos prejuízos, inclusive resultar em doenças graves. Esse açúcar elevado ele pode causar outros problemas, como aterosclerose, ele pode causar também um AVC, um infarto. Inclusive, ele favorece a gordura abdominal, o aumento da gordura, né, da adiposidade que a gente fala. E isso tudo pode acarretar diabetes do tipo 2, né, que é adquirida pelo consumo elevado desses açúcares, e com isso causar hipertensão arterial, porque ela também causa o enrijecimento das veias, das artérias, causando uma elevação na pressão sanguínea. Ainda segundo a nutricionista, o açúcar tem efeitos negativos, diretos no organismo, quando consumido em excesso. Uma elevação alta e imediata dessa glicose no sangue, ela pode causar vários sintomas, como cansaço, fadiga e tudo isso, por exemplo, uma secura na boca, que também vai diagnosticar aí uma pré-diabetes, né? Que a pessoa vai estar assintomática mesmo. E isso tudo vai gerar complicações futuramente para ela. E olha, para quem quer eliminar o açúcar do cardápio, da rotina, é possível sim e sem sofrer muito. Só aqui a Juliette, nutricionista, separou pra gente 8 opções. Ela vai explicar direitinho sobre cada uma delas, custo-benefício, os fatores nutricionais também, mas já adianto que a mais saudável e que se aproxima mais também do açúcar refinado é o eritritol, que é esse daqui, olha só. O sabor dele, quando ele é colocado, por exemplo, numa bebida, chega muito próximo do açúcar refinado. Explica um pouquinho pra gente sobre ele, então, primeiramente, Juliette. O eritritol, né, é uma opção muito mais saudável por conta do paladar dele e também porque ele vem provindo das fibras dos vegetais e dos legumes, né? Então ele é uma fonte mais natural que a gente encontra hoje de açúcares no mercado. Nós temos aqui o açúcar mascavo, né, que o sabor residual dele é um pouquinho menor, né? Ele aparenta um pouco mais o sabor da cana, mas ele também é um pouco mais saudável, que ele não é tão processado quanto os outros açúcares, no caso o açúcar refinado. Aí depois nós temos aqui o demerara, né? E o açúcar demerara, ele passa por um pequeno processo de refinamento, sim, só que ele também tem os aditivos, né? E aí depois nós temos aqui o açúcar cristal orgânico, que o que difere o açúcar orgânico, mas cristal,
do não orgânico, né? É que ele foi feito com adubos naturais e não tem agrotóxicos. Nós temos aqui o mel, né? Que o mel é uma fonte natural, é muito mais saudável também, é uma boa opção, o custo também não é tão elevado. E o melado, que vem também a partir do amido, né? Dessa fermentação do álcool e tudo mais. Eles seriam umas boas opções para também estar aderindo. O certo também, isso preconizado por nutricionistas, nutrólogos, é evitar colocar a mais o açúcar. O suco, a fruta, já tem a própria doçura, né? E a graça da coisa é experimentar o sabor original dos alimentos, né? Doutor Hilton Borgo, mais uma vez atendendo ao nosso convite, né? Participando do Mais Saúde, porque quanto mais a gente puder falar, melhor a respeito disso, que é bastante grave. A gente tem visto a gravidade desse excesso, não só no açúcar, mas até mesmo no sal, né, doutor? O Brasil hoje tem metade da população com obesidade e sobrepeso. Mais da metade. Mais da metade, Mais da né? metade. E é um problema. Mas eu sou magrinho, ingerindo açúcar, eu posso não engordar, mas sobrecarregar o funcionamento do pâncreas e dar uma pifada aí, virar um diabetes. Não, na realidade, as coisas estão interligadas, né? O consumo excessivo de açúcar também favorece a obesidade, favorece você mudar sua composição corporal, mesmo que o peso não seja elevado, mas você vai ter maior acúmulo de gordura no organismo, porque nós não conseguimos aumentar o nosso depósito de carboidrato no corpo. O açúcar que vai a mais, ele vai virar gordura, né? E tendo mais gordura no corpo, eu tenho um aumento na resistência à insulina, e isso favorece o desenvolvimento do diabetes. Então, o diabetes tipo 2, que é o diabetes que está aumentando vertiginosamente no mundo inteiro, ela se deve a esse problema. E aumentando numa faixa etária cada vez mais precoce, mais né? baixa. Um tempo atrás, o diabetes tipo 2 era chamado diabetes infanto-juvenil. Não, minto. O diabetes tipo 2 era diabetes de adulto, eu inverti, desculpa. Perdão. Desculpa, eu inverti as bolas. O diabetes tipo 2 era diabetes de adulto. E o diabetes tipo 1 era só infanto-juvenil, porque em criança não tinha isso. Hoje nós temos uma incidência razoável em crianças e adolescentes de diabetes tipo 2. Sem contar pré-diabetes, que foi comentado. Pré-diabetes. Quando está no pré, meu amigo, quer dizer que você está na beira da carneira, né? Pré-diabetes é uma doença terrível. Mas dá para viver com restrição. Então, por que já não executar hoje, né? Ser um pouco mais comedido com as refeições, né? Porque o açúcar, ele está presente nos carboidratos. O carboidrato é um açúcar. Se a pessoa acrescenta mais, ela está potencializando os efeitos danosos. Né? Só para entender um pouquinho mais especificamente isso, carboidrato é um grupo de nutrientes que tem nos alimentos que a gente chama de macronutrientes, que a gente precisa consumir em grande quantidade. Tá? Então não é para comer. Uma dieta boa, saudável, mais ou menos metade da parte energética, né, das calorias que você ingere, ela deve vir de carboidratos. Isso é encontrado nos alimentos, tá? Só que os carboidratos, eles são divididos em várias substâncias diferentes. O açúcar, esse que normalmente se fala como terrível ruim, é a sacarose. Ele é feito de duas unidades menores, que são glicose e frutose. E ela, aqui no Brasil, ela é extraída da cana. Na Europa, ela é extraída da beterraba. Depende da onde. Estados Unidos do milho. O milho tira um glicose e o xarope rico em frutose. Não é sacarose, não. Sacarose eles tiram lá ou da beterraba ou importam da gente. Mas o grande problema é o seguinte, que os carboidratos que têm sabor doce, a gente chama de açúcar. Já, por exemplo, a batata, o trigo, ou a mandioca, que tem carboidrato, é o amido, né? Os vegetais, os carboidratos que eles acumulam, geralmente é na forma de amido, ou celulose, ou hemicelulose, lignina, pectina. São outros carboidratos, são polímeros de glicose, que é a unidade mais menorzinha, né? E eles... só que para nós, o problema do açúcar é que ele é viciante. Nós precisamos de carboidrato. Só que quando eu como batata... A resposta para o cérebro, ela é prazerosa, né? Isso, é. Então ele é viciante. E o grande problema desse, como qualquer outro vício, são as crianças. Por quê? Se eu pego a criança se vicia com mais facilidade.
E dar um doce para a criança é uma maravilha. Qual é o vovô, a vovó que Eu estou prestes a que não- completar. Eu não sou muito que não chegado quer a dar um doce, docinho não. pro seu Mas se netinho. comemos um pedacinho de chocolate, já dá uma sensação, né? Isso, é. Então, o que acontece? O problema do doce é que ele é viciante, então o consumo aumenta muito. Além do que os carboidratos mais simples, que geralmente são esses açúcares, né? Que é a frutose, a glicose, a sacarose, eles são açúcares que dão sabor doce e eles são metabolizados muito rápido, eles viram gordura muito rápido. Não dá saciedade, então eles favorecem desenvolver obesidade e várias dessas outras doenças que a gente chama de doenças crônicas não infecciosas, né, que são as doenças degenerativas, que é a hipertensão, câncer, doença cardiovascular, que são, então, problemas que o consumo excessivo de carboidrato vai ter. E o consumo de doce leva a isso. Né? Então é terrível. Quando eu como batata, por exemplo, funciona igual, é carboidrato do mesmo jeito. É um polímero de glicose, não vai absorver glicose. Mas o amido que tem nos vegetais, ele tem um pouco de amido resistente. O que é isso? É um amido que escapa à digestão. Então ele funciona como uma fibra solúvel. Essa fibra solúvel, lá no intestino grosso, ela não é absorvida no intestino delgado, lá no intestino grosso ela sofre fermentação bacteriana e produz alguns ácidos graxos de cadeia curta, que é o etílico, butírico e propiônico, CO2, hidrogênio e metano. Uma parte disso sai nos flatos, né? Sai no... É o que o Isso, doutor quis dizer, viu, gente? Mas uma parte disso serve como nutriente para as próprias células colônicas, ajudam a diminuir colesterol, tem efeitos benéficos para o organismo. Então, quando você come carboidratos de outras fontes, você tem outros benefícios. Quando eu como fruta tem sabor doce, então tem açúcares. Tem glicose, tem frutose, tem sacarose, que é o próprio açúcar que tem na cana, tem na fruta também. Só que na fruta tem sais minerais, tem vitaminas, tem fibra, tem fibra, e tem a própria água. Então, ela tem outras coisas que são nutritivas. Quando eu como açúcar, praticamente só açúcar. Se eu pego, por exemplo, um açúcar mascavo, então um açúcar mascavo também tem outras coisas. É o que se chama de caloria vazia, né? Entra no organismo, se transforma em energia muito fácil. Mas você pega o açúcar mascavo, ele também tem umas coisinhas mais, mas é insignificante, a quantidade açúcar. Dessa substância é muito baixa. Na fruta não, é considerável. Então a fruta é uma boa fonte de vitaminas e sais minerais. Açúcar mascavo, açúcar demerara, isso não ele é fonte adoçante, de açúcar. Essas coisas todas também não fazem muito bem. Então, um adoçante já é outra coisa, depende de como você usa. Os adoçantes são seguros, eles não induzem problemas de saúde, como se fala por aí. Então, eles normalmente nas doses usadas habitualmente, eles não causam problema. O problema é como você usa. Se você usa ele, mas compensa comendo mais outra coisa, não serviu para nada. Descompassou do mesmo jeito. E talvez acostumar com o paladar muito doce não seja muito bom, né? Então é todo esse movimento que o Brasil está enfrentando e está assumindo de seguir as recomendações do OMS de diminuir o consumo de açúcar adicionado ao alimento. Ele é bom desde que as pessoas também acostumem a não ficar comendo coisa tão doce. Né? Em casa, né? Doutor Hilton Borgo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. É o quadro Mais Saúde no Balanço Geral, que sempre trata de assuntos pertinentes, que fazem parte do nosso cotidiano. Tua saúde, se for para falar mais, melhor. Obrigado, doutor. Obrigado. Vamos tocando com o Balanço Geral.